Amém? Esteja na liberdade, pastor. Graça e paz, igreja. Deixa eu tirar essa máscara aqui, fica melhor para trabalhar, né? É uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês, uma honra e um privilégio enorme. O pastor Maciel me fez esse convite, eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao coração da amada igreja. Estamos na família, no mês da família, né? Quero agradecer o pastor Dinei, a pastora Lúcia. Eu trago um abraço da igreja lá de São José a todos os irmãos. E o pastor Dinei e a pastora Lúcia, tem muitas pessoas lá que são muito gratas a vocês, né? Por tudo que vocês já fizeram lá junto com a gente. Quero louvar a Deus pela minha esposa. Amor, se coloque de pé para que as pessoas vejam o tamanho do milagre que Deus fez na minha vida. Olha só para você ver. Pena que ela está de máscara, né? Mas ela é linda, é minha princesa. Poder sentar. Está comigo aqui também um casal. Se coloca de pé, o Joel e a Mari. Casal, pensa um casal que Deus uniu para um grande propósito. Casal abençoado, um casal de adoradores. O Joel é um músico de excelência. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo com a gente, tá bom? Fique à vontade, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. O tema da minha mensagem hoje é as estratégias do inimigo para destruir a família. Pastor Alvância, faz tempo, hein, pastor? Saudade daqueles encontros com Deus, gente, que a gente ia trabalhar, né? Nunca mais a gente tirou sarro em ninguém. Oh, Jesus, um dia teve um pastor aqui dessa igreja, irmão, pastor, que fez eu levar um negócio dentro da minha bolsa, não lembro mais o que foi. É um pastor aqui dessa igreja, não vou denunciar hoje, não. Altas revelações. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintos para si. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu a árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Feche os teus olhos mais uma vez, deixa a tua Bíblia aberta. Pai,
Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a Tua palavra. Convém que eu diminua e o Senhor cresça. Convém que eu saia de cena e a Tua presença se manifeste. Que a palavra que eu pregar aqui hoje, Senhor, ela seja luz para desmascarar Satanás. Que ela seja uma semente para germinar santidade no coração de quem me ouve. Que ela seja uma espada que penetre o coração de quem está me ouvindo e penetre também o meu, para que promova em minha vida também a transformação, pois sou teu servo, Senhor. Eu me rendo ao teu querer, ao teu propósito. Nada posso fazer sem o Senhor. Sei que o Senhor me trouxe aqui. Tenho certeza que o Senhor quer falar sobre o que está no meu coração. Mas eu reconheço que só o Senhor pode abrir o coração de quem me ouve. Através das redes sociais, ou de quem está aqui presente, eu te peço, Jesus, fala conosco. A Tua palavra, ela cura e restaura. A Tua presença transforma e renova as nossas forças. O Teu Espírito nos dá vida, Senhor. Estamos falando de um bem tão precioso que é a família. E eu quero Te louvar e Te engrandecer, porque o Senhor tem cuidado da minha família. E tem muita gente que está aqui hoje para me ouvir, tanto virtual ou aqui presencial, que precisam, meu Pai, de uma instrução da Tua parte, de uma direção do Teu Espírito. E nós precisamos do Senhor hoje, Pai, como todos os dias. Sem o Senhor nós somos como um galho fora da videira, não temos raiz em nós mesmos. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso eu te peço, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Eu quero liberar uma palavra no mundo espiritual, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu ordeno que toda voz maligna se cale neste lugar, e que também a voz do nosso coração se cale, que nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, e que somente o Espírito da verdade fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Amados, quando nós falamos sobre família, nós estamos falando sobre algo que Deus ama muito. Quando falamos sobre família, estamos falando de um projeto que o próprio Deus criou e estabeleceu. E quando eu estava ajudando a minha esposa nas atividades domésticas, no sábado a gente estava fazendo uma faxina lá em casa, e eu disse para ela assim: enquanto eu estou aqui cuidando dessas coisas com você, Deus fala ao meu coração o que devo compartilhar lá em Nova Mutum. Porque às vezes o inimigo, ele age de uma forma tão sutil. E essa palavra, ela é muito para os líderes também aqui da igreja, para as pessoas que são casadas, que estão bem firmes espiritualmente. E às vezes a gente acha que a gente está muito forte. E é a hora mais perigosa que tem, quando a gente acha que a gente está muito forte. Porque o inimigo, ele chega de uma maneira muito sutil, muito sorrateira. E nós estamos lendo aqui um texto que está contando algo que aconteceu no Éden, onde Deus plantou um jardim no Éden, onde Deus cria Adão e Eva e coloca eles nesse jardim e fala para eles assim: olha, tudo que está nesse jardim, vocês podem desfrutar, vocês podem comer. Irmão, você imagina as irmãs que gostam de orquídea, de flores. Imagina as flores que tinha no Éden, as primeiras flores, os primeiros frutos, o sabor daqueles frutos. E Deus fala assim: de tudo isso que está aqui, vocês podem desfrutar, porque essa é a casa que eu preparei para vocês.
Mas aqui no jardim tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e dessa árvore eu quero que vocês não comem dela, porque se vocês comerem, vocês morrem. É interessante porque nós não estamos falando de uma casa onde tem bebida, onde tem briga, onde tem confusão. Nós estamos falando de um lugar, de um jardim que Deus preparou. Mas aqui me aparece, a Bíblia menciona que a serpente, o diabo aparece aqui nesse cenário, e de uma maneira muito sutil e devastadora, ele entra nessa família para destruir um projeto que Deus estabeleceu. Olhe para quem está perto de você e fala para ele assim: a tua família é um projeto de Deus. Diga a ela assim: o Senhor quer que você tenha uma vida abundante, mas Satanás quer destruir. Enquanto eu estiver ministrando aqui, o Senhor vai desmascarar o diabo. E tem um cara que não queria que eu estivesse aqui, era esse mesmo. Porque ele age com sutileza. Agora, a primeira coisa que eu te chamo a atenção: Satanás, ele vem até Eva para bater um papo com ela. E é interessante porque o texto aqui que nós lemos não mostra, e eu ainda não encontrei nada que me desse evidência de que Adão estava com ela. Ao meu entender, Adão não está aqui presente. Satanás se apresenta a Eva. Por quê? A Bíblia diz que ele é sagaz, e ele procura uma oportunidade para que ele possa entrar. A única maneira que o diabo tem para destruir uma família é colocar essa família em rebelião contra Deus. A única forma dele entrar na vida de uma pessoa é fazer com que esta pessoa se rebele contra Deus. Porque se ela não se rebelar contra Deus, ele não tem por onde entrar. Porque quando você está vivendo debaixo da direção de Deus, estabelecendo os princípios de Deus, os próprios princípios de Deus estabelece a sua vida, as portas mantêm-se fechadas, o inimigo não consegue entrar. Mas a estratégia dele é levar a pessoa à rebelião. Então, quando você percebe algo, por isso que a aprovação de Deus, Tiago diz que a aprovação, ela não é para nos matar e nem destruir, mas é para construir em nós o caráter de Cristo. Mas a tentação é para nos levar à destruição. Então veja bem, quando ele se apresenta para Eva, ele faz uma pergunta para ela. Ele pergunta para ela o seguinte: olha, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eu sempre perguntei isso para Deus, isso é coisa de pregador. Por que que o diabo fez essa pergunta para Eva? Por que que ele perguntou para ela, sugerindo uma mentira? Colocando Deus como alguém que proíbe, como alguém que criou uma regra muito difícil, como alguém que estava privando ela. E a resposta de Eva me chama a atenção, porque a Bíblia diz que ela disse assim: olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. E me chama a atenção porque o texto antes, no capítulo 2, Deus disse que não deve comer. A Bíblia não diz que Deus disse que não pode comer e não pode tocar. Agora percebe uma coisa, eu vejo aqui que Eva tem um coração muito religioso, e ela está mais preocupada com as regras
do que com o relacionamento. Ela não diz assim: olha, eu vou perguntar para Deus, eu vou conversar com Adão sobre o que é que significa isso que você está me falando. Não, ela não tem uma porta aberta para o relacionamento, ela está fixada nas regras. Uma pessoa que está, a Bíblia diz que os fariseus, quando Jesus veio, eles estavam fazendo a mesma coisa que Eva fez, estavam colocando mais coisas, para que as pessoas pudessem, como se, ajudar Deus, para que as pessoas fossem mais santas, fossem mais puras. Então Eva diz assim: olha, não pode nem sequer tocar. Irmãos, um Deus que vem na viração do dia conversar com o casal, era só dizer assim: olha, eu vou conversar com ele direitinho. Era só dizer isso. Eu vou conversar com Deus, para me ver se é mesmo assim. Mas não, ela abre a porta para um diálogo. Então ela disse assim: não, é o seguinte, não pode comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente diz à mulher: olha, é certo que vocês não morrerão. Então Satanás, ele olha para Eva, e eu imagino que ele ficou assim como Pedro diz, que ele anda ao derredor, buscando uma brecha para que possa tragar. Ele ficou estudando o casal e vendo aonde está a fragilidade. Então ele vê Eva sozinha, e ele se aproxima dela, e ele sugere justamente no seu ponto fraco, aonde ela estava confiando demais nas regras que ela obedecia. Talvez você está tão confiante nas regras que você obedece espiritual, que você já está fechado, que você nem aceita coisas novas, que você está com um problema. É o seguinte: olha, quando alguém erra, você é capaz de falar assim: olha, isso não acontece comigo, porque comigo é diferente. Tem pessoas que estão tão presas em si mesmas, que elas não confiam mais na relação. Ela podia falar assim: olha, ele falou que não pode comer. Ela não depende de Deus. Há uma ausência de dependência do Senhor. Isso vai se revelar pelo desenvolvimento da conversa. Ela está dependendo de Deus, ela está dependendo das suas práticas. Então Satanás para ela assim: olha, é o seguinte, é certo que vocês não morram. Nesse momento ele começa a fazer com que a verdade de Deus se torne subjetiva. É o que Satanás está fazendo nos dias em que nós estamos vivendo. Não tem nada a ver. Isso acontece com tanta gente. Se você divorciar hoje, amanhã você casa de novo. Deus perdoa. E daí? A vida é assim mesmo. Qual é o problema de você dar uma volta no Egito? Seus pais estão orando por você. Você é jovem, você tem que curtir um pouco da sua vida. O diabo começa a transformar a verdade de Deus em algo subjetivo, em algo maleável. E as pessoas costumam dizer agora assim: mas Deus é amor. Mas Deus é amor. Vamos lá, é só você acreditar nele. As pessoas, elas elas fazem as coisas erradas, e depois elas postam nos seus status assim: olha, Deus tira aquilo que não é bom para a gente, então Ele dá coisa melhor. Tudo aquilo que era verdade torna-se subjetivo. E aí Satanás começa a dizer para Eva que Deus é um Deus enganador, que Deus não é bom, porque na frase está escrito assim: olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão, e conhecedores do bem e do mal. E agora Satanás, nessa frase, ela coloca
ele coloca Adão no contexto. Ela coloca, agora o negócio é com vocês, porque quando vocês fizerem isso, vocês vão ser igual a Deus, porque Deus, Ele é meio enganador, Ele não quer que você come, porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Então ele leva Eva para um campo de rebelião contra Deus. E a rebelião estabelece aonde? No coração dela. Mas tudo começou aqui, na mente, aonde o diabo lança um questionamento. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A igreja, a família, ela representa a igreja. Da mesma maneira que o diabo divide a família, ele divide a igreja. São as mesmas técnicas. E ele não é muito inteligente, ele é sagaz. O único problema do diabo é que ele se adapta às coisas modernas. O negócio lá era a árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Mas nos dias de hoje, Satanás tem usado outros meios. Eva estava sozinha. Irmãs, quantas vezes você está sozinha na sua rede social, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, ali você está no restrito com alguém, e você sabe que você não está sozinha. E é justamente naquele momento em que você está vulnerável ao pecado, que Satanás se manifestará, não como uma serpente, porque a serpente devia ser um animal muito encantador. Afinal, a Bíblia diz que ele era um dos animais mais lindos. A serpente era a mais astuta que todos os animais selvagens. Ela era o animal de destaque, ele era o animal mais inteligente. Então Eva encantou-se quando ela conversou com a serpente. No primeiro momento ela não está entendendo com quem ela está falando. E é assim que o diabo faz. Sugere. Eva come. Observa que ela ouviu o diabo sozinho. E Deus havia dito para Adão: Adão, você cultiva o Éden, de toda árvore você pode comer, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, ou seja, algo extremamente espiritual. Quem que é o sacerdote da casa? O homem. Quem tem que dar direção espiritual para a família? O homem. O homem deve dar direção espiritual para a família. E o que está acontecendo aqui? Inverteu os papéis. Mudou o princípio. Olha o que a Bíblia diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Presta atenção numa coisa aqui. Até o momento em que Satanás conversa com ela, ele olhava para aquela árvore e ela dizia assim: não posso comer, não posso tocar, senão gera morte. Do dia que o Satanás conversa com ela, ela olha para a mesma árvore, mas agora ela vê que a árvore, ela é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela abre o coração para aquilo que Deus havia dito que não poderia. A mentira do inimigo entrou. Você diz assim: eu nunca vou trair o meu cônjuge. Eu nunca vou enganar os meus pais. Eu nunca vou mentir para o meu pastor. Eu não vou deixar nada me dividir entre os meus irmãos. Mas um dia, se você ouve Satanás, você vai achar que se você fizer isso, você vai ser mais esperto do que os outros. Como estão entendendo o que eu estou dizendo?
Eu estou falando de uma estratégia que o inimigo usou no Éden, que ele usa até hoje. Agora veja bem, quando ela come, então ela come do fruto, e o que ela faz? Ela dá ao seu marido. E qual é o problema de Adão? A Bíblia diz que ele comeu. Fala comigo, ele comeu. Sabe o que ele não fez? Ele não questionou. Nós somos homens, nós somos responsáveis pela nossa casa, nós temos que aprender a questionar as coisas que estão erradas, não é brigar, é questionar. Eu quero entender porque está assim. Começa a acontecer uma coisa estranha dentro da sua casa, e você começa a se... Mas por que está acontecendo isso? Se é o diabo que está entrando na minha família, mas por qual porta ele está entrando? O que é que está errado em minha vida? De repente tem alguém que eu estou conversando lá, escondido da minha esposa, e eu estou conversando com ela, com aquela pessoa, e eu vejo que aquela conversa, ela não está bom que a minha esposa veja. Então eu tenho que entender, já está alguma coisa errada, e eu preciso melhorar isso. Porque Deus quer abençoar a nossa vida, mas às vezes nós fechamos as portas para que o Senhor nos abençoe. Eva e Adão era para desfrutar do jardim, era para eles comerem tudo que tinha naquele jardim, olhar para aquela árvore e dizer assim: olha, ali é o nosso limite, esta árvore é a nossa proteção. Ei, quando a Bíblia diz que tem algo que você não deve fazer, é uma cerca de limite, é uma cerca de proteção, são princípios que estão estabelecidos para te proteger. Aleluia. Então Eva, ela decide comer e seu marido também come. E a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece quando eles comem o fruto, eles quebram o princípio da transparência. Porque agora eles têm do que se envergonhar de Deus. E quando Deus vem na viração do dia para ter com eles, eles não têm prazer na comunhão com Deus, eles têm vergonha de Deus. E o que é que eles fazem? Eles tentam se esconder, eles tentam costurar vestes de folha de figueira para se esconder. E aqui entra o que Jesus disse: Satanás é o pai da mentira. E quando nós tentamos esconder algo em nossa vida, do nosso cônjuge, ou dos nossos pais, ou até mesmo dos nossos pastores, nós começamos a estabelecer um princípio maligno e dar uma legalidade para que o diabo venha agir em nossa vida. Quando eu estabeleço o princípio da transparência com a minha esposa, eu posso andar de mão dada com ela no jardim que Deus preparou para mim e para ela, porque Deus tem prazer no nosso casamento. Aqui nasce uma corrupção, um tentar lubridiar a situação. Eu imagino, aqui não está escrito, mas eu penso que Adão disse para Eva: vamos fazer umas vestes de figueira, vamos cobrir a nossa nudez, porque quando o Senhor chegar, talvez Ele não perceba como nós estamos. Mas a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a verdade que existe em nós. Sabe, eu quero dizer para você algo nessa noite. Como resolver, pastor, se eu fiz algo errado, se eu fiz algo escondido? Só tem uma forma: é trazendo para a luz, porque é onde o diabo não atua. O diabo, ele atua nas trevas. E eu queria hoje dizer para vocês
que eu sou um marido, que nunca errei. Mas eu não posso. Eu me envergonho do meu erro. Mas eu entendi uma coisa. Eu posso hoje glorificar o Senhor e dizer o quanto Ele é bom e maravilhoso para perdoar um homem que erra. Houve um tempo em minha vida que eu também fiz isso. E eu me escondi da minha esposa. E eu achava que tudo ia ficar bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você: aquilo que você faz escondido, confessa para Deus e nunca mais pratica, aquela lembrança nunca mais sai da sua cabeça e nem do seu coração. Enquanto você não trazer isso para a luz, isso não sai de você. E você sabe o que é bom? É porque nós estamos numa igreja onde há a presença de Jesus. E o pastor Maciel, que é o pastor dessa igreja, ele é um homem de Deus. Porque essa igreja é uma igreja que aceita pecadores confessar os seus pecados. Porque a mulher adúltera, ela foi colocada diante de Jesus para morrer apedrejada. Mas quando os seus pecados é exposto para o apedrejamento, ela encontra em Cristo o perdão e a restauração. Eu quero falar sobre algo aqui hoje. Eu não me importo com aquilo que fiz mais, porque Deus me perdoou. Eu trouxe a luz para minha esposa e ela me perdoou. Eu trouxe a luz para o meu pastor e ele me amou. Então eu não tenho por que me esconder. Eu não tenho por que fingir que sou melhor do que vocês. Mas eu quero dizer para você que esse caminho, se não for corrigido, ele pode te levar à morte. E quando você erra com alguém que você ama, Satanás não quer perder. Então ele quer estabelecer algum tipo de algema que te prende. Eu me lembro que quando eu cheguei para minha esposa, expus a minha verdade, a situação, e pedi perdão a ela, e ela me perdoou. E eu disse para ela assim: mas como você agora vai confiar em mim novamente? E ela disse assim: olha, o mesmo Deus que fez você trazer a luz, Ele vai guardar você, para você permanecer na luz. Na ferida curada, ela estabeleceu fé. Muitas vezes as pessoas falam assim: se você fizer de novo, eu vou divorciar. E por trás desse se você fizer de novo, Satanás tem uma semente. E ele vai fazer aquela pessoa ficar sempre olhando para o pecado e não esquecer do pecado, e assim: olha, eu não posso fazer isso. E aquilo que você mais odeia e que você não quer fazer, corre o risco de você voltar a praticar. Mas o dia que a minha esposa me perdoou, ela estabeleceu fé. E ela me fez acreditar que aquilo ia ficar no passado. Eu estou honrando o Senhor nessa noite com a minha fragilidade. Porque a Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos a errar. Eu não sei se alguém te feriu, mas o melhor caminho é o caminho do perdão. E se você perdoou, estabeleça o princípio de fé e não de condição. Pais que diz para filho: se você fizer isso, você não é mais o meu filho, você vai sair da minha casa. Se ele errar, ele não vai mais te contar, porque você colocou o terror sobre ele. Porque ele fala: se eu fizer, eu terei um castigo. Mas quando você abraça o teu filho, filho, eu acredito em você. Eu acredito na sua mudança. Eu acredito que você não vai mais fazer a mesma coisa. Porque eu te amo. Você é importante para mim. Quando eu abraço a minha esposa hoje, tudo que eu tenho é gratidão.
Quando eu abraço o meu pastor hoje, tudo que eu tenho é gratidão. De saber que eu tenho alguém que me ama de verdade. Que não me ama por aquilo que eu posso oferecer, mas por aquilo que eu sou. E esse é o amor de Jesus. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, o que é que ele recebe? Um abraço do pai, um beijo em sua face, vestes novas, calça os seus pés novamente, dignidade. Aleluia. Mas estou entendendo o que eu estou dizendo. Você tem que fazer o seu cônjuge, os seus filhos se sentirem dignos da sua casa. A Bíblia diz que quando eles se escondem no jardim, e Deus vem falar com eles, então o Senhor chama por Adão, e pergunta para ele: Adão, onde você está? Então Adão disse assim: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo, e eu me escondi. Quantas pessoas estão escondidas? Eu não vou mais na igreja, eu não quero envergonhar o corpo de Cristo, eu prefiro não ir mais, para que ninguém saiba do que eu fiz. Talvez você que está me assistindo seja uma dessas pessoas, mas o que o Senhor está dizendo para Adão: Adão, aonde você está? Eu quero te ver, eu quero saber como que você está. E quando Deus olha para ele, e antes que o Senhor o olhasse, ele fala assim: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse, Adão? Talvez Deus está perguntando para você: você pisou na bola, meu filho? Você pisou na bola, minha filha? Você errou. Você fez aquilo que Deus pediu para não fazer. Você está vestido com vestes de figueira e está tentando encobrir a sua nudez. Será que esse não é o caso que você está tentando se cobrir? E o Senhor então pergunta para ele: sabe o que Adão diz? A mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão poderia ter gritado: Senhor, eu errei, eu falhei, eu menti, eu enganei. Mas não. Adão tenta justificar o seu pecado. Você quer ser restaurado? Sim ou não? Então você tem que aprender a assumir o seu erro. Não coloque culpa na sua esposa. Não coloque culpa no seu esposo que você não tem uma vida de oração. Ah, porque lá em casa sou eu que oro. Não coloque culpa nas pessoas pelos seus erros. Não coloque culpa nas pessoas pelos pecados que você cometeu. Assuma o seu pecado, confessa e deixa. Diga: eu errei, eu fiz o que não era para fazer, eu quebrei princípio. Pastor, eu preciso conversar com meu marido, porque eu fiz que nem Eva, tomei decisões sozinha, induzi ele a tomar decisões comigo. Estamos pagando um alto preço. Arrependa-te do que você fez, reconheça que você quebrou o princípio da submissão, submeta-se ao Senhor, converse com o seu marido, alinhe o seu diálogo para que Deus possa estabelecer a sua vida. Estabeleça o princípio, Deus estabelecerá a sua vida através dele. Então Deus vira para a mulher e pergunta: e você? Você fez isso? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi.
Sabe o que a serpente me enganou? Na linguagem crentez, o diabo se levantou contra mim. O diabo está furioso na minha vida. Isso é sempre, ele vai estar furioso. Mas a minha carne é fraca. E como diz alguém, o pecado não é vitamina. Não é o diabo que se levantou contra a minha vida, é eu que dei ouvido para ele. Ele estava lá no jardim, tentando estragar a vida de Eva, mas Eva deu ouvido para ele. Eu quero dizer para você que a sua casa é o jardim de Deus, a tua família é o jardim do Senhor. Estabeleça o princípio da transparência. Eu aprendi uma coisa. Um dia eu disse para uma irmã, você tem que orar para que o teu marido confesse as tentações dele para você. Se ele passar na rua e ele vê uma mulher e ficar interessado nela, ele chega para você e confessa, olha, eu estou arrependido porque eu passei na rua e eu vi uma mulher e eu a desejei. Ela disse assim, se ele falar isso, eu mato ele, pastor. Eu disse, está errado. Eu disse para minha esposa, você vai ter que aguentar, porque se eu tiver algum tipo de tentação, eu vou confessar. Porque é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. A tentação é apenas o inimigo tentando falar comigo, mas eu me envolver com o pecado, eu abri porta para que ele entre em minha vida. E o pior de tudo, o inimigo entra por uma porta e ele invade toda a casa. Ele afeta os filhos. E a estratégia do inimigo é sempre a mesma. Ele quer causar uma divisão. Por isso a Bíblia diz, a minha luta não é contra carne e nem sangue. Você que é casado, olha para sua esposa e diga para ela assim, olha, a minha luta não é contra você. Aleluia. Diz aí para o seu cônjuge, o meu inimigo não é você. Amém ou não? Vocês não estão muito motivados. Porque a gente quer que o nosso cônjuge seja o nosso inimigo. Para quê? Para a gente descer a ripa nele, aliviar a nossa alma, descarregar o nosso estresse. Afinal de contas, a gente tem que ter alguém para xingar de vez em quando. Mas não é esse o que Deus quer que nós fazemos. Deus quer que nós entendamos que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo, e que Satanás é o nosso inimigo, e tudo o que ele quer fazer é dividir a gente. Então primeiro, ele joga um contra o outro. Mas para que ele jogue, ele precisa estabelecer a rebelião. Eva agora recebe no seu coração uma semente chamada orgulho. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E Eva dizia, eu conheço. E a semente do orgulho, Satanás tenta colocar dentro da igreja, naqueles irmãos que já estão muito bem na fé, e muito conhecedores da Bíblia, e Satanás vem e coloca uma semente do orgulho, aí aquele irmão peca, aí um profeta diz, mas Deus é contigo, ele diz, Deus está comigo, não preciso confessar, ele continua com a bagagem, enganado, achando assim, Deus está concordando, ele ora e os milagres acontecem, e diz, Deus está comigo, Deus é na minha vida, Deus sempre foi na sua vida, Deus nunca deixou de ser na sua vida, mas Deus nunca concordou com os seus pecados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu creio que está vindo um avivamento para a igreja brasileira, mas é um avivamento que começa de dentro para fora, quando nós colocarmos o pecado para fora da nossa vida, aleluia. Não é com regras e normas, é com relacionamento, princípios estabelecidos, vida com Deus, humildade, transparência, capacidade de reconhecer os nossos erros. Não somos super crentes, e nem fortões demais. Paulo fala, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Satanás planta no coração de Eva a semente do orgulho, e ele faz com que Eva inverta o seu papel. Ele dá a Eva o dom da persuasão.
Tem pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, que Ele tem o dom da persuasão, um dom do inferno mesmo, para persuadir outra pessoa a seguir ela. Tem pessoas que a Bíblia fala, aquele que anda com sábio é sábio, aquele que anda com tolo é tolo. Nós temos que ter discernimento, se as pessoas que andam comigo, elas me influenciam, ou se eu influencio elas, para a gente ter uma família bem sucedida. Não é só a gente vir à igreja, não é só a gente participar dos cultos, não é só a gente participar dos encontros. Nós precisamos dar uma resposta para Deus, daquilo que Deus está dando para nós. Você está entendendo? E eu te pergunto para você, o que você tem feito com as mensagens que você tem ouvido desse altar? O que você tem feito com aquilo que Deus tem falado com você, através das palavras de tantos outros pastores que ministraram aqui na sua vida? É a resposta que você está dando a essas palavras que vão mudar ou não a sua vida. Não é um mover de fora para dentro, é de dentro para fora. O dia que eu decidi sentar na frente do pastor Marcelo e dizer: pastor, eu quero te contar toda a minha vida, até mesmo as coisas que eu não era crente, eu quero colocar tudo diante de você. E eu conversei com ele por um tempo, e ele orou comigo, e eu olhei nos olhos dele e disse assim: agora o Senhor conhece o seu discípulo. Não estava muito animado. Ele me abraçou e chorou comigo, disse assim: agora eu posso confiar em você mais ainda do que antes. Não adianta a gente querer. Deus quer transformar a nossa vida, mas nós não estamos deixando. O Espírito Santo tem falado ao nosso coração, mas nós estamos resistindo. E nós queremos ir para uma nova revelação, para uma nova campanha, para um novo culto. Tem pessoas que mudam de igreja, mudam de cidade, vai na igreja que tem um profeta, para ver se ouve alguma coisa, para que ela se sinta melhor. Aqui não é lugar de você se sentir bem, aqui é lugar de você ser curado e trazer as pessoas doentes dessa cidade para ser curado. Vai para 12 anos que eu estou pastoreando. Todas as pessoas que são transparentes, elas crescem espiritualmente. Não vi uma pessoa que foi transparente, que ela não cresceu. Eu ouvi o pastor Cote dizer assim: olha, que de todo o aconselhamento dele, de todos os anos que ele tem de aconselhamento, nenhum casal que confessou um pecado, teve o casamento fracassado. Mas todos aqueles que esconde, ele dorme com o diabo junto com ele. Coloca o inimigo para dentro da família. Principalmente nós que somos sacerdotes. Nós temos autoridade para mandar o inimigo ir embora, mas nós não podemos ter vergonha e nem nada preso com ele. Por isso que Jesus, ele olha e vem, ele fala assim: lá vem o príncipe das trevas, e nada dele eu tenho em mim. Ou seja, eu não tenho nenhum segredo com ele. Você não precisa sair confessando a sua vida para todo mundo, mas tem alguém que precisa conhecer você, é o seu cônjuge, de verdade. Ai pastor, pelo amor de Deus. Agora, tudo existe um tempo. Vou explicar para você o tempo. Esses dias eu estava orando, eu disse: Senhor, eu não posso entregar uma palavra como essa e sair de lá, que de repente alguém pode ficar tão apavorado. E o Senhor me deu algo. Você lembra, vocês já viram aquela história, quando Jacó, ele vai encontrar com Esaú. Mas antes de ele encontrar com Esaú, ele passa pelo vale de Jaboque. Então, antes de você confessar o seu pecado, vá para o vale de Jaboque e lute com Deus até vencer essa batalha. E uma pessoa especial para estar no vale de Jaboque